Capítulo 9. A vingança dos judeus. Purim. No 13º dia do 12º mês, que é o mês de Adar, isto é, entre fevereiro e março, quando devia entrar em vigor o decreto do rei, naquele exato dia, os inimigos dos judeus aguardavam o momento de vencê-los no campo de batalha. Entretanto, aconteceu tudo muito diferente dessa expectativa. Os judeus dominaram aqueles que os odiavam. Os judeus se reuniram nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, Xerxes, para erguer a mão contra aqueles que procuravam o seu aniquilamento. E ninguém conseguia resistir-lhes, pois o temor dos judeus havia caído sobre todos os povos. E todos os príncipes das províncias, os sátrapas, os governadores e os administradores dos negócios do rei, cooperavam com os judeus, porquanto grande era o temor que alimentavam em relação a Mardoqueu. Mardoqueu exercia forte influência no palácio real. A sua fama se espalhou por todas as províncias, e ele foi se tornando cada vez mais poderoso e respeitado. Os judeus feriram todos os seus inimigos a golpes de espada, matando-os e aniquilando-os, e fizeram o que desejaram com os que os odiavam. E os judeus mataram e eliminaram 500 homens da capital, Suzã. Também mataram Parsandata, Dalfon, Aspata, Porata, Arizai, Aridai e Vaizata, os 10 filhos de Amã, filho de Hamedata, o grande inimigo dos judeus. Mas não colocaram a mão nos seus bens. Naquele mesmo dia, o total na cidadela de Suzã foi relatado ao rei, que informou a rainha Ester. Os judeus mataram e liquidaram 500 homens, e os 10 filhos de Ramã na capital, Suzã. Que terão feito nas demais províncias do rei? Agora, pois, qual é a tua petição? Pede-me e será igualmente atendida. Qual é o teu desejo? Dize-me, e ele te será concedido. Então lhe declarou Ester: se for do agrado do rei, que os judeus de Suzã tenham autorização para executar também amanhã o mesmo decreto real de hoje, para que os corpos dos 10 filhos de Ramã sejam expostos a toda a gente pendurados na forca. O rei aqueceu e imediatamente deu ordens para que assim se procedesse. O decreto foi anunciado publicamente em Suzã, e os corpos dos 10 filhos de Ramã foram pendurados na forca. Os judeus de Suzã ajuntaram-se no 14º dia do mês de Adar e mataram 300 homens de Suzã. Todavia, não tocaram em seus bens. A instituição da festa dos Purim. Entre mentes, os demais judeus que viviam nas províncias do império, da mesma forma se reuniram para se proteger e se livrar dos seus inimigos. E exterminaram 75.000 homens, dos que os odiavam, mas não se apossaram de qualquer dos bens de seus inimigos. Todos esses fatos ocorreram no 13º dia do mês de Adar, e no 14º dia descansaram, e fizeram dessa data um dia memorável de festa e júbilo. Os judeus da capital, Suzã, contudo, tinham se reunido no 13º e no 14º dias, e no 15º descansaram, e dele fizeram um dia memorável, de banquetes e muita alegria. Por esse motivo, os judeus que vivem em vilas e aldeias comemoram o 14º dia do mês de Adar, como um dia de banquetes, honra e júbilo, um dia em que se envia porções de alimento e presentes uns aos outros. Mardoqueu registrou por escrito todos esses acontecimentos e enviou cartas a todos os judeus de todas as províncias do rei Assuero, Xerxes, tanto as mais próximas como as mais distantes, em todo o reino. E ordenou-lhes que todos os anos lembrassem e guardassem o 14º e o 15º dias do mês de Adar, isto é, entre fevereiro e março. Porquanto nesses dias os judeus livraram-se dos seus inimigos. Nesse mês, a sua humilhação e tristeza tornou-se em honra e júbilo, e o seu pranto num dia de festa. Escreveu-lhes recomendando que comemorassem aquelas datas memoráveis como dias de festa e felicidade, de troca de saudações e presentes e de ofertas aos pobres. E assim, os judeus passaram a observar a tradição de realizar aquela celebração, conforme Mardoqueu
lhes havia prescrito, pois Hamã, filho do Agagita Hamedata, inimigo de todos os judeus, tinha tramado malignamente contra eles, tentando exterminá-los, e para tanto havia lançado o Pur, isto é, a sorte, com o objetivo de conhecer a melhor maneira de realizar a destruição total dos judeus. No entanto, quando estes sórdidos planos chegaram ao conhecimento do rei por intermédio de Ester, ele deu as ordens expressas e por escrito, para que a intenção maligna de Hamã para com os judeus se voltasse contra a sua própria cabeça, e para que ele e seus filhos fossem executados e pendurados na forca. Por isso, aqueles dias ficaram conhecidos na história pelo nome de Purim, por causa da expressão pur. Considerando tudo o que estava escrito nessa carta, o que tinham visto e o que, de fato, havia acontecido em todo o reino, os judeus decidiram estabelecer o costume de que eles e os seus descendentes, e todos os que se tornassem judeus, não deixariam de celebrar anualmente esses 2 dias memoráveis, exatamente na forma estabelecida descrita na carta e em suas datas certas. Esses 2 dias seriam lembrados e guardados em cada família, em todas as gerações, em todas as províncias e cidades. Esses dias de Purim não seriam revogados jamais entre os judeus, e os seus descendentes os haveriam de lembrar e celebrar para sempre. Então, a rainha Hadassah bat Avihail, Ester, filha de Abiail, e o judeu Mordecai, Mardoqueu, escreveram com toda a autoridade uma segunda carta a fim de confirmar todas as instruções da primeira, acerca da celebração dos Purim. Mardoqueu enviou cartas a todos os judeus das 127 províncias do Império de Assuero, Xerxes, desejando-lhes paz, segurança e prosperidade, e confirmando que os dias dos Purim deveriam ser comemorados nas datas exatas e determinadas, conforme o judeu Mardoqueu e a rainha Ester haviam estabelecido e decretado para si mesmos, para todos os judeus e para os seus descendentes de todas as gerações, e acrescentou observações sobre tempos de jejum, lamentação e preparação. A ordem expressa da rainha Ester confirmou todos os regulamentos para a correta observação dos Purim, e todas essas instruções foram escritas em um livro de registros históricos.